Deus. Quero convidar nesta noite nosso pastor Jonathan. Para quem não conhece, você vai conhecer hoje, o pessoal que tem ido ao Vale da Bênção. Quem não conhece, você precisa conhecer. Quantos aqui conhecem o Vale da Bênção? Poucas pessoas. Quem não conhece, faz assim com a sua mão. Então você vai em breve conhecer o Vale da Bênção. Vai ver que maravilha de lugar que Deus preparou para o povo brasileiro e pessoas de outras nações, como o nosso irmão Mateus, pastor Mateus, que também conhece já o Vale da Bênção. Vem, pastor Jonathan. Pastor Jonathan está com a liberdade nesta noite de pregar tudo que Deus mandar ele pregar. Quantos podem aplaudir Jesus pela vida deste homem de Deus? Fique à vontade. Amém. Pode sentar, irmãos. Oi. Um abraço para todo mundo aqui. Um desejo de que todos saiam daqui abençoados. Eu recebi desejando um toque de Deus na sua vida, E que isso aconteça nessa noite. Talvez buscando uma direção de Deus para alguma coisa na sua vida, que o Senhor possa, de alguma maneira, falar com você, talvez até já tenha falado, mas que, de alguma maneira, você saia daqui abençoado, curado, haja mesmo uma bênção do céu sobre a sua vida. Eu sei que vocês estão fazendo essa campanha do altar do holocausto e fiquei contente de ver esse altar aqui, para a gente saber mais ou menos como é que era o altar, o que ele fazia nele e qual a aplicação disso para nós hoje. Isso é uma coisa lá do Velho Testamento, mas era também um símbolo do que deveria acontecer com a vida do Senhor Jesus. Então tem a ver conosco mesmo. A gente pode aprender bastante com o altar do holocausto. Então que Deus nos abençoe e que possa nos usar também aqui para ajudar a entender um pouquinho melhor. Esse altar foi Deus que mandou fazer lá na montanha. O homem Moisés, que havia tirado o povo do Egito, agora eles estavam lá no deserto, era fazer já um ano que eles estavam no deserto, e aconteceu muita coisa ali no deserto, e num determinado momento, Deus disse a Moisés, aqui no capítulo 24, versículo 12, o Senhor disse a Moisés: suba o monte e venha até mim e fique aqui. Então Deus chamando Moisés, era o Monte Sinai, o povo estava todo acampado, eram umas milhares de pessoas que haviam saído do Egito, acampados ali no pé do Monte Sinai. E então Deus fala com Moisés e o chama para subir lá no monte, para se encontrar com Deus, para falar com Deus. E de fato Moisés subiu. No versículo 18 diz assim: Moisés entrou na nuvem, ele foi subindo lá em cima, e lá tinha uma nuvem,
Moisés foi subindo, entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias, 40 noites, em jejum, ali na presença de Deus. Então Deus falou muita coisa que está escrito aqui no livro de Êxodo, no livro de Levítico. Foram coisas que Deus conversou com Moisés e falou com ele. E entre as coisas que Deus falou com ele, falou para ele construir um santuário lá no deserto. Um santuário que era uma tenda toda fechada, com madeira, mas ela era desmontável. A cobertura era com várias cortinas, inclusive a última era uma cobertura feita com peles de animais, e havia outras coberturas abaixo, e então era uma tenda desmontável. De fato, naqueles 40 anos que eles ficaram no deserto, eles desmontaram e montaram essa tenda várias vezes. Então Deus disse: faça um santuário para mim, e eu habitarei no meio de vocês. Vocês fizeram o santuário, então eu vou habitar no meio de vocês. E Deus não deu a planta, deu o modelo de como que eles deviam fazer esse santuário. E então deu um modelo assim, que eles deviam cercar um pátio, uma cerca em volta de um pátio, e aquele lugar ia se chamar átrio, e lá no meio tinha tenda, mas em volta tinha esse átrio, uma cerca, e tinha um portão grande, uma cortina muito bonita ali na entrada. E quando a pessoa entrava naquele átrio, a primeira coisa que ele via era o altar. Estava lá, ali no átrio. E o altar era uma coisa bem grande, bem alta. E esse altar era de bronze, porque aí é fogo, então não podia ser de madeira. E então era bronze, porque tinha fogo ali. Para quê? Para queimar os animais que eram colocados nesse altar. Depois tinha uma outra coisa, logo depois do altar, tinha uma coisa que eles chamavam de pia, ou de bacia, era também de bronze, e ali o sacerdote lavava os seus pés, porque ele talvez ia entrar lá na tenda, então ele tinha que lavar os seus pés ali para haver uma purificação para ele entrar lá na tenda. Então havia o altar, depois essa pia de bronze onde o sacerdote lavava os pés. Então lá no meio tinha tenda, e essa tenda tinha uma divisão, tinha duas partes. A primeira parte chamava lugar santo. Ali no lugar santo tinha um candelabro, que era o que iluminava. Tinha uma mesa, chamava a mesa dos pães, os pães da presença. E todo sábado
eles colocavam ali 12 pães. Cada pão representava uma tribo de Israel. E que eles ficavam 12 dias ali, 7 dias, semana. Então lá na frente, quando eram retirados, os sacerdotes comiam esse pão e colocavam outra vez outros 12 pães, que eram os pães da presença. E cada pão representava uma tribo. E significava que as tribos estavam na presença, as tribos estavam na presença de Deus. E tinha ali o altar do incenso, que tinha 2 cômodos propriamente, divididos com uma grande cortina, uma cortina muito pesada. Então esse altar do incenso era de ouro. E nesse altar, todos os dias, de manhã e à tarde, um sacerdote entrava com um prato de incenso, e ali naquele altar ele oferecia um incenso a Deus. O incenso na Bíblia é um símbolo do louvor e da oração. Então eles estavam oferecendo o incenso ali na presença de Deus. E do outro lado daquela cortina grossa estava a Arca da Aliança. Era uma caixa, e dentro dessa caixa foram colocadas as tábuas da lei, os 10 mandamentos que Moisés recebeu do Senhor lá no monte. E Deus disse que quando construísse o altar, então essas tábuas da lei eram para colocar dentro dessa caixa, chamava arca. E a tampa dessa arca era uma tampa, toda a arca era recoberta com ouro, e a tampa era recoberta com ouro. Então havia 2 querubins nessa tampa, 2 querubins também de ouro, e eles estavam então, foram feitos de tal maneira que os olhos deles estavam sempre voltados para a tampa da arca. Aquela tampa se chamava propiciatório. E ali no Santo dos Santos, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, levando também o incenso e levando sangue de um animal que havia sido oferecido no altar de bronze, altar do holocausto. Um pouco de sangue era levado lá na arca e era aspergido ali na tampa daquela arca para fazer propiciação pelo povo. A propiciação era um ato através do qual o povo era perdoado dos seus pecados. Lá dentro da arca estavam as tábuas da lei, que representava toda a lei, toda a vontade de Deus, mas havia pecados do não cumprimento da lei. E quando era oferecido ali, no dia da expiação, oferecido o sangue de um animal ali, os querubins olhando para a tampa da arca, lá dentro estava as tábuas da lei, havia um perdão divino para os pecados de toda a nação de Israel. Então esse era o ambiente no qual estava o altar do holocausto.
essas coisas que eu estou escrevendo estavam lá dentro da tenda, mas o altar estava do lado de fora. E ali no átrio, no pátio do tabernáculo. Então, no livro de Êxodo e no livro de Levítico, tem uma porção de referências. Eu não vou poder ler com vocês aqui nessa noite, tomaria muito tempo. Uma porção de referências a esse altar do holocausto. Por que ele era feito de bronze? Porque o bronze, no livro de Levítico, ele é um símbolo de julgamento. Julgamento. Na época se conhecia o bronze, né? E as armas eram feitas de bronze. E significava então julgamento. Quando a pessoa entrava no tabernáculo, no ato do tabernáculo, ele entrava num lugar de julgamento, em que as suas obras eram julgadas diante de Deus. Então o altar representava julgamento, mas também o altar representava remissão de pecados. Por quê? Porque o animal era morto, o seu sangue era colhido, e esse sangue era derramado em volta desse altar. Em volta desse altar do julgamento, sempre havia sangue em volta desse altar. E no livro de Hebreus a gente encontra uma palavra que diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Naturalmente isso apontava para Jesus, era profético, apontava para Jesus lá no futuro. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro infinito, o Cordeiro perfeito. Tanto que depois da morte de Jesus na cruz, quando ele foi oferecido como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então já não adiantava mais trazer o sangue do tabernáculo. Na verdade, o tabernáculo e o altar de bronze e tudo mais durou apenas 37 anos depois que Jesus morreu. Mas um daqueles 37 anos já não tinha o mesmo valor. Por que durou só 37 anos? Jesus morreu no ano 33, mais ou menos, e no ano 70 houve uma invasão de Jerusalém. Jerusalém foi completamente destruído, o templo foi destruído, o altar e tudo mais foi destruído. O povo de Israel foi levado cativo e nunca mais foi usado o altar de bronze. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele durou enquanto o Cordeiro perfeito não veio. Quando o Cordeiro perfeito veio, já não precisava mais derramar sangue de boi, de cordeiros, né? Porque aí veio a remissão perfeita, a redenção perfeita. Mas lá no Velho Testamento precisava, porque o Cordeiro não havia vindo ainda, o Cordeiro de Deus. Então eles precisavam dessa cerimônia. Aquele sangue derramado ali em si mesmo não tinha valor. O próprio Novo Testamento diz, né, que não era impossível haver redenção pelo sangue do animal. Mas tinha um valor. O que era o valor? Era que esse sangue de animais derramado ali apontava
para o sangue do Cordeiro perfeito que havia de vir. E porque lá, como no Novo Testamento, era necessário crer na palavra de Deus. Quem que mandou matar animais e derramar o sangue de animais? Foi Deus. O Deus que disse: ó, vocês façam um santuário para mim e eu vou habitar no meio de vocês. E o sangue para a redenção, remissão por daqueles que querem se aproximar de Deus. Então aqueles que criam na palavra que havia sido dada a Moisés e que está escrito aqui no Velho Testamento, e Êxodo, Levítico especialmente, aqueles que tinham fé, aqueles que criam, então eles traziam o animal ali para ser morto. Por que ele trazia o animal? Porque ele estava crendo na palavra de Deus. Se ele trouxesse, quando você lê o livro de Levítico, os primeiros capítulos, ali tem as várias ofertas. E uma delas é a oferta pelo pecado. Então está bem explicado no livro de Levítico, quando uma pessoa cometesse uma falta, um pecado, que rouba a sua comunhão com Deus. Então está escrito ali: traga um animal. Quando a pessoa chegava lá no tabernáculo com um animal, a primeira coisa que era feita era que ele confessava a culpa do sacerdote. Ele tinha que confessar. Por que ele estava trazendo aquela ovelha? Ele tinha que dizer: ó, estou trazendo essa ovelha porque eu cometi um pecado assim, 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 e eu estou precisando da redenção, estou precisando do perdão, estou precisando da propiciação, da remissão. Eu não quero ser afastado de Deus, eu não quero perder a comunhão com Deus. Olha aí, Senhor. Então eu estou trazendo esse animal. Mas ele estava trazendo porque Deus havia falado que seria esse o caminho para haver redenção. Ele trazia um animal, e então o animal seria morto. Então a primeira coisa era colocar a mão na cabeça do animal. E a pessoa fazia isso, e então confessava o seu pecado, e o sacerdote pegava uma parte daquele sangue, ia lá em volta do altar do holocausto. E vocês estão vendo aqui 4 pontas, né? No caso da Bíblia era chamado de chifres ou pontas. E um pouquinho desse sangue era colocado nas pontas do altar, e um pouco era derramado em volta. E quando era colocado ali, derramado em volta, o que significava? Que o sacerdote estava dizendo para Deus: Deus, essa pessoa cometeu um pecado tal, mas ele está buscando a redenção, está buscando a remissão. E aqui está, Senhor, na ponta do altar, em volta ao altar, está sangue do animal. Foi morto por ele. Então, esse altar era o altar do holocausto, mas era também o altar da redenção. Sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Por quê? Porque tem uma lei de Deus que, antes de tudo, nosso altar, de tudo,
A lei é que a alma que pecar, essa morrerá. A não ser que haja um substituto. E no caso lá do Velho Testamento, podia ser um porco, podia ser uma cabra, podia ser uma ovelha. Mas tem que haver um substituto. Então, quando ele põe a mão sobre a cabeça do substituto e confessa o pecado, é como se o pecado está passando para o substituto, e agora o substituto vai morrer, seu sangue vai ser apresentado. Mas o valor disso, valor espiritual diante de Deus, Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer, houve um tempo na história dos homens em que de fato esse Cordeiro de Deus foi sacrificado, mas na onisciência de Deus e na onipotência e na onipresença de Deus. Então lá no Velho Testamento era como se esse Cordeiro já tivesse vindo. Então como é que o povo do Antigo Testamento era salvo? Era salvo por Jesus. Ainda que eles não conhecessem Jesus, ia demorar muito tempo para Jesus vir, mas diante de Deus, esse era o valor daquele sacrifício. Então essa é a importância, a grande importância do altar do holocausto. Redenção, salvação. E por isso que o altar do holocausto ajuda a gente a entender o Novo Testamento. Quando João Batista é um profeta do Velho Testamento e do Novo Testamento. Porque João Batista morreu antes de Jesus morrer. Mas ele tinha uma revelação. Quando Jesus foi para ser batizado no Rio Jordão, era um jovem forte, chegando para ser batizado, ele já tinha falado para o povo. Eles foram perguntar: escuta, você é o Messias? Ele disse: não, não sou o Messias, eu estou preparando o caminho do Messias, o Salvador da humanidade. Qualquer dia desse ele vai aparecer. Aleluia, eu creio. Então, aí Jesus chegou com 30 anos de idade para ser batizado. Todo mundo estava vindo para ser batizado, e Jesus foi também para ser batizado. E quando João avistou Jesus, ele deu um grito lá no meio da multidão: olha, aquele de quem eu falei que você está chegando, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Aleluia! Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. E então você se lembra de Isaías 53, né? Você lembra? Isaías 53, que fala exatamente do Cordeiro que havia de vir. Isaías 53 fala do Salvador, do Messias. Isaías profetizando a morte do Cordeiro perfeito lá, 700 anos antes da vinda de Jesus. Mas Isaías teve uma revelação, uma visão do Cordeiro perfeito que havia de vir. E isso é Isaías 53, que diz: ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades ele levou sobre si, e pelo seu sacrifício nós somos redimidos, somos salvos. Isaías 53. E agora João Batista está dizendo: olha, o que foi profetizado por
Isaías capítulo 53. Está se cumprindo aqui, está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando nós olhamos para a cruz do Calvário, a gente pode dizer assim: olha, aquela cruz é o altar do holocausto. No altar do holocausto, que é o Calvário, é oferecido o Cordeiro. No altar de bronze, lá no tabernáculo, depois do templo, que o templo de Jerusalém foi feito seguindo o altar, o tabernáculo, mesma coisa. Ali foram sacrificados milhares de animais, todas eram bois, eram ovelhas, cabras. Quando a pessoa era muito pobre e não tinha uma ovelha para oferecer, ele podia oferecer 2 rolinhas, 2 pombinhas. É por isso que lá no templo vendia pombas. Para quê? As pessoas mais pobres iam lá e compravam 2 pombas para oferecer. E havia casos que uma pombinha era ali arrancado praticamente o pescoço, e o sangue era oferecido em volta ao altar, um pouquinho de sangue, e a outra pombinha, ela recebia borrifos ali de uma água que era preparada, e o sacerdote ia lá fora do tabernáculo ou do templo, ele soltava aquela rolinha, aquela pombinha, como que levando o pecado daquela pessoa que tinha trazido as 2 rolinhas ou pombinhas ali para serem sacrificadas, mas sempre assim, sem derramamento de sangue, não há redenção de pecados. É por isso que Jesus é o único Salvador. Fora de Jesus não há salvação, porque a alma que pecar é essa que morrerá. Essa morrerá. E então a maneira é haver um substituto. No caso, após Jesus, o único substituto é Jesus. Então, se as pessoas não correrem para Jesus, não serão salvas, porque sem derramamento de sangue não há remissão do pecado, mas evidentemente tem que ser um derramamento de sangue na presença do Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, de um substituto aceito por Ele, e que o selo de Deus esteja sobre aquele substituto. Então a pessoa é salva, é redimida. Então essa é uma função do altar de bronze. Mas o altar de bronze é, de fato, o altar do holocausto. E o que é o holocausto? Dá para estudar bem isso nos primeiros capítulos Levítico. Como é que era feito o holocausto? Porque tinha várias ofertas: oferta do holocausto, oferta pelo pecado, tinha oferta de comunhão, várias ofertas. Mas como é que era feita a oferta de holocausto? Em outras ofertas, o sacerdote recebia uma parte do animal que era sacrificado, uma parte ia para o sacerdote, outra parte era queimada. A oferta de comunhão, a pessoa trazia um boi com a família para sacrificar. Era uma comunhão da família e dos amigos, era uma comunhão com Deus. Ali
do pátio. Então, naquela oferta da comunhão, era praticamente só a gordura do animal que era sacrificado, o resto voltava para a pessoa, para a família. Fazia oferta de comunhão e depois comiam as carnes, uma comunhão na presença de Deus. Mas e no holocausto? No holocausto, o sacerdote não tinha parte, não via nada do sacerdote, não ia nada para quem oferecia. No holocausto ia tudo para Deus, tudo. Holocausto. O outro nome da oferta do holocausto era a oferta da consagração. Era quando uma pessoa queria fazer uma oferta de consagração, que representava a sua consagração total a Deus. Então levava uma oferta de holocausto. E como é que era feita essa oferta? Era a mesma coisa sempre. Colocava a mão na cabeça do animal e declarava o que era aquela oferta. No caso do holocausto, estou trazendo essa oferta para dedicar totalmente a Deus, me representando a minha família, de que nós somos totalmente de Deus, tudo em nós é de Deus. Então, como é que era feito? Tinha um lugar ali para levantar o animal e tirava-se o couro do animal. Então ficava ali o animal sem o couro. Aí abria-se o animal, tirava as vísceras, tudo que estava dentro do animal, fígado, rins, tudo, as tripas, tudo. Isso era levado ali para um lugar, era lavado, as vísceras, tudo era lavado, e tirava também os pés do animal para ser lavado também. Aí partia-se o animal em pedaços, o fogo estava lá, ia colocando os pedaços do animal no fogo para ser queimado. Depois pegava lá as vísceras que eram lavadas, trazia para queimar. Depois trazia os pés do animal para queimar também. E só o couro não era queimado. Todo o resto era queimado. O que significava isso? Que o holocausto só tinha valor se fosse total. E o que quer dizer isso na vida espiritual? Que a consagração só tem valor se for total. Você entende isso? Que não dá para consagrar uma parte do nosso ser a Deus, ou uma parte do que nós temos, consagrar a Deus. Que quando nós vamos consagrar a Deus, é o holocausto. E o holocausto, tudo vai para Deus. Não fica nada nem para o sacerdote, nem para quem ofereceu o holocausto. É consagração total. E outra coisa interessante no holocausto é que esse animal é partido em pedaços. Ele não é colocado inteiro sobre o altar. Vai partindo, parte dos animais vai sendo levado para o altar para ser queimado. O que significa na vida espiritual? É que quando nós nos oferecemos a Deus, nós estamos prontos a
sermos partidos em pedaços, que nós enfrentamos o próprio sacrifício, até do nosso corpo, para sermos totalmente consagrados a Deus. No Salmo 51 diz assim: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás a Deus. O que é quebrantado? Quebrado, partido. Nós somos prontos para o quebrantamento diante de Deus e prontos ao sacrifício por causa de Deus. Então aí estamos diante de um holocausto, que nós somos o holocausto a Deus. E o que o apóstolo Paulo fala no livro de Romanos, carta aos Romanos, capítulo 12? Rogo-vos, quem se lembra? Fala depois de mim. Rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas para que sejam transformados, pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que ele está falando? O apóstolo Paulo era um judeu, ele conhecia. Ele foi muitas vezes no templo. Muitas vezes ele viu o altar lá e o animal sendo sacrificado. Capítulo 12 ele está falando do altar do holocausto. Rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício, como holocausto. Ele está falando de consagração total do nosso ser. Para quê? Para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando é que conseguimos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É quando nós nos tornamos holocausto. Tudo no altar. Tudo no altar. Quando conseguimos colocar a nossa vida por inteiro no altar de Deus, para nos consagrarmos de maneira completa. Então, o meu desejo nessa noite, e a mensagem que eu trago da parte de Deus para vocês, é que essa campanha do holocausto represente para todos vocês, fizeram essa campanha, represente algumas coisas muito profundas e importantes. A primeira delas é que esteja na vida de vocês essa verdade representada pelo altar de bronze, que é também o altar da redenção. Que vocês estejam redimidos pelo sangue do Cordeiro Eterno. O sangue do Cordeiro Eterno esteja
trabalhando na sua alma, no seu espírito, de tal maneira que você possa se apresentar diante de Deus com toda a confiança, porque você foi redimido. Enquanto a gente não é redimido do pecado, não há confiança diante de Deus. Mas quando a gente é redimido, quando a gente é lavado pelo sangue de Jesus, então nós temos confiança diante de Deus. Então que essa campanha tenha essa ação maravilhosa na vida de todos vocês aqui nessa igreja. E que essa campanha tenha também essa ação maravilhosa de levar todos vocês e todos nós a nos consagrarmos de uma maneira completa para o nosso Deus. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos. Nós estamos falando de corpo. Apresenteis os vossos corpos como holocausto, como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia, aleluia. Eu, nesta noite, eu abençoo vocês. Cada um de vocês sejam abençoados. Em nome de Jesus, sejam abençoados. O Salmo 107, 20 diz assim: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Essa palavra de Deus nessa noite se confirme no coração de cada um de vocês. Sejam sarados em nome de Jesus, espiritual e corpo. Sejam sarados completamente pelo poder de Deus, em nome do Senhor Jesus. Agora eu passo para o pastor para que ele me conduza em favor de todos nós. Essas palmas podem ser melhor para Jesus. Pode aplaudir de todo o teu coração. Que ensinamento para as nossas vidas. Pode aplaudir. Que nós possamos entender os propósitos de Deus nessa campanha. Tem milagre para você, pode aplaudir. Deus abençoe a vida do pastor Jonathan. Vai aplaudindo. A vida da pastora Adelaide, a pastora Elaine, a pastora Ana, o pastor Mateus que está aqui, e a pastora que está ali também, que não sei por que você não vai aplaudindo. A você que está aqui, vamos adorar a Deus, vamos dizer para Ele que por toda a nossa vida nós vamos adorar em espírito e verdade. Missionária também que está aqui, em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. Todos vocês estão aqui, tem milagre para você, quantos acreditam?